Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Bem amados irmãos, irmãs, este é o momento que nós temos a oportunidade de contarmos os favores que temos recebido das mãos do Senhor. Se você tem votos para pagar, se você tem alguma maravilha que o Senhor fez na tua vida, na vida da tua família, não perca tempo. Em poucas palavras, venha, conta o que o Senhor tem feito na tua vida. Oxalá há entre nós algum irmão, alguma irmã, na própria internet também, que precisa ouvir esse milagre hoje. Então, nesta comunhão estamos e liberdade, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Levanto primeiramente na presença de Deus, segundo dessa querida irmandade, para agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família. Levanto hoje, querida irmandade, para pagar um voto que eu fiz na presença de Deus, que eu trabalho hoje na área hospitalar. Graças a Deus deu essa oportunidade de estar atuando nesta área. Faz 9 meses que eu estou atuando ali na UTI no hospital, onde estão os pacientes da Covid, onde a gente convive com a vida e a morte quase que o tempo todo. E eu fiz um voto na presença de Deus que no dia que Ele pudesse dar a oportunidade de ver aqueles profissionais começarem a ser vacinados, eu não me envergonharia de levantar e agradecer a Deus. Muito mais que política, do que qualquer outra situação, eu vi nos olhos de cada um que foi vacinado naquele dia, a partir da sexta-feira que iniciaram, eu vi a esperança nos olhos de cada um daqueles trabalhadores, daquelas pessoas, porque eles sabem como foi difícil aquele período e continua sendo. Então, foi muito gratificante estar ali naquela presença, naquele momento, e ver pessoas extremamente emocionadas, gratas por aquela oportunidade. Eu até escrevi coloquei no status meu, eu não sei se alguém pode ter a oportunidade, se o irmão me der a oportunidade, eu gostaria de ler para os irmãos, que é sobre esperança. E eu li isso para eles, e eles ficaram extremamente emocionados no primeiro caso que teve lá do nosso colaborador, que ele quase foi a óbito, mas Deus guardou ele, e ele ficou, graças a Deus, foi o primeiro vacinado ali entre nós. Eu vou até pegar aqui, irmão. Glória a Deus. O título seria Esperança. Seria não, é Esperança. Sabe qual é a melhor definição de esperança? É estar com fé. Esperar que os sonhos se realizem apesar dos contratempos. Esperar com paciência. Mas não esperar parado. A esperança é o que nos faz, em meio à tempestade, abrir o nosso guarda-chuva, mesmo que seja colorido. A esperança é ver apenas pequenos pontos de luz na escuridão, mas deixar-se iluminar por completo. A esperança é ter forças para tentar outra vez, mesmo quando o mundo lhe diz para desistir. Ter esperança é ter coragem de criar expectativas positivas. Glória a Deus. É pensar sempre que haverá uma saída. É saber que não há mal que dure para sempre. Glória a Deus. Quem tem esperança sabe que a qualquer momento coisas boas podem acontecer. É o impossível se tornar possível, porque somente no coração que há esperança que acontecem milagres. Glória Como a Deus. sempre deixo nas minhas mensagens, essa esperança para mim é deixar assim, que fiquem em paz, porque vai ficar tudo bem. Glória a Deus. Desculpe por ter ficado emocionado, porque eu vivenciei e vivencio
Eu não sou da linha de frente, mas estou ali junto deles a todo momento. E eu vejo como é tão difícil deles saírem da casa deles e o receio deles levarem essa doença para casa. Então, eu agradeço a Deus por tudo, por essa força. Continuem orando por todo, pelo nosso país, independente de política. Orem, porque a vacina está aí. Deus deixou a pesquisa, Deus deixou os cientistas, deixem eles trabalharem. Porque tem pessoas que estão trabalhando também para isso, para salvarem vidas. E a gente está nessa esperança que vidas serão salvas. Eu agradeço a Deus por tudo, pela oportunidade. Só o nome de Deus seja hoje e eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Levanto primeiramente para agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem preparado a mim e a minha família até o presente momento. E o meu testemunho de hoje, irmãos, é sobre o círculo de oração, que muitas pessoas acham que nada pode acontecer, mas hoje eu pude ser a prova viva que Deus faz a diferença nesse círculo de oração. Irmãos, na semana passada eu coloquei no círculo de oração um amigo meu. Ele é auxiliar de uma célula. Para quem não sabe o que é uma célula, é um conjunto de jovens que a gente fala sobre Deus, louva Ele, e entre outras coisas. E, irmãos, ele parou, ele falou para a líder dele que ele não queria mais nada, não acreditava mais em Deus, que ele não sentia mais a presença do Senhor. E num domingo, após o culto, eu chamei ele para a minha casa e eu falei para ele, perguntei para ele por que ele tinha deixado de ser auxiliar, porque ele não acreditava mais. E, irmãos, ele foi falando ali, irmãos, que tinha problemas na vida pessoal dele, que ele não conseguia ir para a igreja para poder sentir a presença do Senhor. Ele ia para a igreja, ele lia a Bíblia, mas ele não fazia porque ele queria, porque ele era de coração sincero. Ele fazia porque ele via as pessoas fazer. E, irmãos, naquele momento, eu falei, Deus, tem misericórdia desse servo, irmão. Glória a Deus. Ele é um amigo muito especial para mim. E eu falei, irmão, você pega, faz uma oração com Deus. Se você não sentir a presença, só fala, Senhor, me faz sentir tua presença, me faz querer crer no Senhor. Irmãos, eu fiz um propósito com Deus. Eu ia colocar ele num círculo de oração e eu ia orar todas as noites pela vida dele. Irmãos, na outra semana, após a semana, teve outra célula e eu falei, Ronald, se você puder comparecer na célula lá, você vai agradar muito meu coração. E aí ele falou que poderia ver, mas ele não tinha dado a certeza. E eu falei, Senhor, faz ele ir, faz ele ir falar que tem a certeza que crê no Senhor. E aí, irmãos, chego na célula, a primeira pessoa que me recepciona é ele, e eu pergunto, você voltou? Ele falou, o Senhor me fez crer nele de verdade, verdadeiramente. Então hoje eu posso falar que eu posso tirar ele do círculo de oração, porque Deus já fez a diferença na vida dele. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O nome de Deus seja louvado. Amém. Tenho que pagar. Eu não tenho nem como agradecer a Deus pelo que Ele fez comigo quando esse servo de Deus aqui chamou para orar aqui. Aí, para mandar ter uma ideia, é que a gente vê todo mundo sorrindo, todo mundo brincando, e não sabe das provas. Mas já fazia mais de 8 anos que eu não orava dentro da igreja. Glória a Deus. E como a gente era acostumado na outra igreja, a gente era chamado para orar, participar também de oração, tudo. E foi havendo umas provas na minha vida, com a minha família, e a gente foi se afastando. E teve um tempo agora que eu vinha pedindo a Deus, falei assim, Senhor, eu não estou sabendo mais nem orar. A gente ora quando entra aí, tudo, ora em casa, mas não é aquela oração que a gente já está acostumado a chegar e sentir que Deus ouviu e está com a gente.
E Deus cobrou agora de mim, porque Ele falou assim, quando o irmão chamou, antes dele chamar, eu estava só por terra. Aí eu falei, Senhor, me dá um sinal para mim, que a gente não é de desobediência, a gente pedir um sinal, é para fortalecer a gente. Aí Deus falou no meu coração, eu vou te dar o sinal agora. Glória a Deus. Tanto é que quando o irmão me chamou, eu estava de cabeça baixa, eu ainda virei assim e perguntei para o irmão, o irmão confirmou, não, é você, irmão. Senhor. Irmandade, a gente não precisa ser letrado para vir aqui orar. A gente não precisa subir aí para ser de faculdade, disso, para falar bonito. O que a gente tem de falar é o que está no coração. Aqui em cima é Deus que manda por irmão. E também, se a gente não contar o que Deus faz na nossa vida, o testemunho, também não fortalece ele também, porque ele tem de ser fortalecido também. Porque na guia dele, Deus fez ele fazer um outro sair da prova. Então eu tenho que agradecer muito a Deus. Até que lá em casa a pessoa perguntou para mim, falou assim, eu te vi orando pela igreja e tal. Aí pegou e falou assim, mas o que você estava fazendo lá? A minha resposta foi, eu? Nada, é Deus que faz. Porque se Ele pôs eu para orar, entendeu? Alguma coisa tem que Deus só sabe fazer a vontade dEle, não a nossa. Então eu tenho que agradecer também, primeiramente, a Deus e por irmão ter na comunhão, ter chamado. E eu agradeço muito a Deus por ter me tirado esse peso das costas, porque espiritualmente E também aproveitar e agradecer ontem, quando o irmão mais uma vez estava guiado por Deus e pediu para todo mundo vir aqui, aqueles que queriam um milagre naquela hora. E eu agradeço muito a Deus, porque eu senti tanta presença de Deus aqui, que depois por telefone eu falei também que eu estava até passando mal de tanta presença de Deus que eu senti aqui. E Ele também me ajudou, Ele me deu, como vem muito na palavra aqui, falando sobre a conversão. Porque muitas vezes a gente está aqui dentro achando que está convertido, mas não está. E Deus vai lapidando a gente e a gente vai aprendendo com Deus. E mais uma vez eu tenho de agradecer a Deus, porque hoje, Irmandade, se eu estou na face da terra, se eu estou vivendo, é só pela misericórdia de Deus. É só por estar servindo Ele e de estar dentro da casa dEle. Então isso daí para mim já basta. O restante, ao dia a dia, Deus vai dando para a gente. Então eu tenho que agradecer a Deus. Não tem palavra para mim dizer que Deus, nessas 2 vezes, fez a minha vida aumentar mais uns 100 anos. Porque espiritualmente, eu prefiro estar bem espiritualmente, porque o resto a gente consegue com Deus ajudando a gente. Então é o que eu tenho que agradecer a Deus e também mostrar que aqui em cima o que sai daqui acontece nas nossas vidas aqui no banco. Então eu estou muito agradecido a Deus. Eu não tenho nem palavra, porque assim, era para mim já ter levantado e contado essa parte. A Irmandade muitas vezes pensa que a gente tem uma posição aí fora e que a gente não passa a prova. Aí tem a Eunice aqui, que está aqui dentro, ela pode confirmar esse testemunho meu. Para a Irmandade ter uma noção como que é servir esse Deus, quando eu vim para cá para conhecer, e eu falei no outro testemunho meu que eu não sabia o porquê que Deus estava me trazendo para cá. Aí é porque, que nem o irmãozinho acabou de testemunhar, é porque a gente, quando está desacreditado, a gente começa a procurar um lugar para a gente voltar a acreditar. E eu, para a Irmandade ter uma noção, a gente tem bens materiais, mas eu trocaria tudo isso a paz espiritual. Eu não quero nada disso. Mas para a Irmandade ter uma noção do nosso viver aqui na Terra, Deus permitiu que fechou todas as portas minhas, as 2 empresas. O irmão tem empresa, ele vai entender essa parte. A gente tem hora que a gente acha que é a gente que resolve tudo, a gente que faz tudo.
mas não é. Se não tiver Deus, nós não conseguimos fazer nada. Pode ser engenheiro, pode ser advogado, pode ser juiz, a gente não consegue nada. E Deus permitiu que fechou os caminhos. Mandado, para vocês terem uma ideia, eu cheguei a um ponto que eu liguei para o pessoal de imobiliária que trabalha com a gente e falei assim, pega meu imóvel que vale 1,5 milhão, vende aí por 900. Com aquela vontade de sair do que a gente está. Mas, irmandade, quando Deus não quer, Deus quer limpar nós, quer lapidar nós, eu vim congregar, Deus falou assim uma parte, você pode pôr placa em tudo que é seu, em tudo. Se vender uma ou duas, eu estou permitindo, e você pode ir embora, porque eu queria ir embora para outro país, que eu já trabalhei em outros países. Aí agora, se não vender, você fica onde está, porque senão a prova vai te acompanhar. E eu pus isso no coração e fui esperando a vontade de Deus. Então, irmandade, para você ver que afunilou mais ainda, que os carros que eu tinha começou a não pagar mais. Depois Deus abriu a porta para ir quitando mas aí eu tinha que vender. Aí foi fazendo isso, tipo assim, ele foi só abrindo uma brecha para a gente conseguir viver. E como eu falei que a irmã está aí, ela pode confirmar, chegou um ponto que eu fiquei com um carro só, para trabalhar, para vir para a igreja, para tudo. Aí o que aconteceu? Eu falei, Senhor, eu tenho tantas propriedades, eu tenho coisa alugada, eu tenho isso, eu posso ir no banco, mas fechou tudo, irmandade. Aí ele falou assim, é para honra do meu nome o que eu estou fazendo. Aí, irmandade, tá bom, então vou obedecendo. E continuei congregando, continuei chorando no pé dele. Para a irmã ter uma ideia, esse último carro, eu não pagava mais, venceu o documento, venceu tudo. O carro estava ilegal. Aí eu falei, Senhor, eu sou um servo de Deus, eu não posso ficar andando ilegal. Aí Deus colocava paz no meu coração. Irmandade, para ter uma ideia, eu vim com isso daí, congregando aqui, há 2 anos e meio com o carro ilegal, e sem documentos, sem condições de fazer, e Deus falava assim, eu vou te mostrar como que eu faço. Irmandade, tinha vezes que a gente passava com o carro assim, tinha brits, eu falava, pronto, agora aqui vai ficar, e a gente vai embora a pé. Quando chegava na hora assim, o policial pegava e falava assim, vai embora, vai embora. Nem parava a gente. E isso foi acontecendo 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, 2 anos e pouco. Aí foi quando eu falei, Senhor, minha fé já está por baixo, eu não consigo mais. Aí foi quando Deus também colocou uma parte para mim fazer, porque assim, irmandade, eu estou contando isso para vocês para dizer o seguinte, mesmo que a gente esteja na terra, mesmo que a gente esteja até necessitado, mas se Deus colocar uma coisa na sua vida para você fazer para outro, faça, porque não é trocando, mas faça, que a caridade vem com outra caridade. Glória a Deus. E mesmo eu estando atribulado, eu estando endividado, eu estando tudo aos portão fechado, eu continuei congregando, continuei fazendo a parte que Deus mandou eu fazer, e isso também vem virando 1 ano e pouco. Eu não desisti. Tinha hora, irmão, que para mim levantar, para poder sair, eu sentava na cama e falava, eu não vou, Senhor. Mas Deus vinha, me dava força e eu ia fazer. Glória a Deus. Então, irmandade, isso é para mostrar que o dom da caridade e a caridade com o próximo, a gente ganha espiritualmente e também ganha quando a gente precisa. Aí eu fui fazendo. Aí através dessa pessoa também, Deus deu condições para ela. E como também ela estava sendo servida, ela serviu, eu quitei o carro. Glória. E hoje eu estou glorificando o nome de Deus por esse milagre que ele fez. Até eu também escutei assim, você não vai levantar com a posição de engenheiro, com a posição disso, daquilo,
para testemunhar uma parte dessa. Eu falei, mas é claro que eu vou. Glória a Deus. Eu vou porque é um milagre que Deus fez na minha vida. Glória a Deus. Entendeu? E o que eu estou falando, Irmandade, não é mentira não, porque a pessoa que falou isso está aqui também. Glória a Deus. Eu falei assim para ela, irmã, nós temos de andar com a verdade. Se Deus fez a parte para mim, para que eu vou omitir para poder eu fazer o quê? Vou omitir que eu sou engenheiro, eu sou empresário, entendeu? Então isso ninguém passa dificuldade, ninguém passa pelo que eu estou passando. Eu vejo empresário aí que ele entra dentro de casa, ele pega a arma e põe na cabeça e atira. Ele se mata. E eu tive o prazer de não fazer nada disso. Eu tive o prazer de estar dentro da casa de Deus, Deus me dando condições, eu fazendo. E a caridade a gente tem de fazer mesmo, a gente morrendo até de fome. A gente tem de dividir o que a gente tem com o outro. Aí a gente vai ganhando, mas a gente vai ganhar a vida espiritual, a gente vai ganhar a coroa da vida eterna. Então é isso que eu estou procurando. Eu não estou procurando agradar o outro. Não, eu não vou dar o testemunho, porque alguém vai pensar, nossa, ele que tem posição, está dando testemunho desse. É para mostrar que não tem posição. Na graça de Deus não tem posição. Entendeu? Se ele quiser fechar a vida do irmão materialmente, ele fecha, e o irmão não sai para canto nenhum. É permissão dele. Agora, também, você servindo ele vai ser abençoado. Mas, Irmandade, não pede para Deus ser abençoado, bens materiais. Pede para Deus abençoar você espiritualmente. Porque, Irmandade, eu estou vivendo de um jeito tão gostoso, porque eu não consigo mais revidar uma briga, eu não consigo mais revidar um mal, eu não consigo nada disso. Eu consigo o quê? Falar, Senhor, se eu revidar, eu não sou um servo de Deus, eu não estou seguindo seus mandamentos, o que vem na palavra. Então a gente tem que testemunhar, para poder, quem está aqui dentro, se estiver passando pela mesma coisa, ter força para esperar o dia da libertação. Porque eu garanto que todos que estão aqui, só de levantar aqui e agradecer por estar aqui dentro, já é um bom começo. Porque, Irmandade, se Deus não trouxer, nós não vem. Nenhum aqui vem. Então, a gente tem de agradecer a Deus só por estar aqui dentro. Irmão, desculpa de tomar o tempo, mas é o que Deus pediu para mim impor e falar. Agradeço a Deus por tudo. Agradeço a Deus pelo tempo que Ele me chamou, pelo tempo que Ele está me mantendo na graça. Só o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Alguma irmã, mais algum irmão? Estão todos em paz? Glória a Deus. Agradeço a Deus também, irmãos. Esses dias, minha esposa foi até um lugar em São Paulo fazer uma atividade com os meus filhos. E na volta eles pegaram uma chuva muito forte, uma chuva que não dava para andar com o carro na marginal. E meus filhos são pequenos, a Irmandade conhece. O Samuel vai fazer 7, a Cecília vai fazer 5 esse ano. E eles começaram a orar para o Papai do Céu, tirar a chuva do caminho deles. Irmãos, minha esposa falou que quando eles falaram amém, parou a chuva. Glória a Deus. Pode ser o que for, uma coincidência, não se sabe. Mas que eles ficaram com a fezinha deles fortificada, ficou. E o nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Deus. Estão todos em paz, irmãos? Então, todos os dias temos culto, estamos fazendo 30 dias de culto presencial aqui em Alphaville.